Beleza, galera? Hoje é dia 28 de outubro de 2017 e na última semana ganhou notoriedade aí a situação do Caetano Veloso. Caetano Veloso esse que está encabeçando um projeto aí, uma manifestação, sei lá, chamada hashtag 342arts. Eu vou colocar o link dessa manifestação deles aí, está sendo encabeçada por ele e pela esposa dele, na descrição do vídeo aqui. Você vai ver lá vários artistas fazendo assim, se escondendo, todos a favor aí da ampla promiscuidade aí nas manifestações, todos a favor lá do Queer Museu, do MAN e etc. Tudo a favor dessa palhaçada aí, dessa pornografia infantil que está ocorrendo. E o caso do Caetano ganhou uma notoriedade aí, né? Voltou, né? A ter uma notoriedade por causa da esposa atual dele que perdeu a virgindade com ele, né? Quando ela tinha 13 anos e ele tinha 40. E isso faz 35 anos, foi em 1982. Primeiro falando que não adianta mais querer puni-lo hoje porque já prescreveu. Já faz 35 anos, o crime já está prescrito. E na época, o nosso Código Penal ele tratava o estupro de vulnerável, né, que hoje é estupro de vulnerável, 217A do Código Penal. Na época, ele era considerado como ação penal pública condicionada à representação, ou seja, a vítima, no caso, a menina lá de 13 anos, que deveria oferecer uma representação, ou seus pais, né, na verdade. E aí, ação penal ocorreria, diferentemente de hoje, que hoje, independente da vítima aí, menor de 14 anos, querer processar o autor ou não, pau no gato. É ação penal pública incondicionada e aí ele vai responder por estupro mesmo e vai se lascar. Eu queria fazer esse vídeo aqui para fazer uma comparação com o que aconteceu com o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Então, Caetano Veloso cometeu um crime em 1982 e hoje divulgam, tá tudo lindo e beleza. E é um crime, né, atualmente aí chamado estupro de vulnerável, previsto lá no 217A do Código Penal, que prevê uma pena de reclusão de 8 a 15 anos. Coronel Brilhante Ustra foi acusado por toda a esquerda aí de ter sido um torturador na época do regime militar. É lógico que a gente não pode dar tanta confiança assim, ou tratar como verdade tudo que a esquerda fala, porque eles são treinados a mentir. Sempre mentiram e trabalham sempre dentro da mentira. Então não tem tanta credibilidade assim o que eles falam. Mas o que me preocupa foi uma sentença dada pela 23ª Vara Civil aqui do estado de São Paulo em 2010, numa ação civil declaratória que a família de uma suposta torturada pelo Brilhante Ustra entrou, que é uma ação civil declaratória para declarar o Brilhante Ustra como sendo um torturador. Então tem essa sentença civil dizendo que ele é considerado um torturador. E isso me assusta bastante, porque na situação do coronel Brilhante Ustra, vamos supor que realmente ele praticou tortura na época do regime militar. Em 79, houve a lei da anistia que anistiou todo mundo, que para mim foi uma das piores cagadas que o regime militar fez, foi essa lei da anistia, que depois ampliou, né, praticamente todo mundo que cometeu o crime na época do regime militar foi inocentado. Era só ele falar que pertencia a algum partido político ou roubou pela causa que ele era inocentado e inclusive depois ainda recebeu até indenização. Mas vamos supor que ele praticou, em 79 houve a lei da anistia, zerou. Ele nunca respondeu criminalmente por isso e tudo mais. Só que aí vem uma ação declaratória para condená-lo, né, entre aspas, considerá-lo ele como torturador. Aí vamos às medidas e proporções, né? A lei de tortura é a lei 9.455 de 97, ela traz lá os casos que são considerados como tortura. E a pena do crime de tortura, reclusão de 2 a 8 anos. Só que se ele for funcionário público, que no caso o coronel Brilhante Ustra era, vai ter um aumento dessa pena de 1/6 a 1/3. Então, vou pegar a situação mais grave possível. A gente pega a pena máxima, vamos supor que ele fosse condenado a pena máxima a 8 anos, aumentada de 1/3, né, que é o maior que se aumentaria, a pena dele iria para 10 anos e 6 meses. Essa seria a pena
que o Coronel Brilhante Ustra teria. Agora, se o Caetano respondesse criminalmente e fosse condenado, a pena máxima é de 15 anos. Então, a pena máxima seria quase o dobro da pena lá da tortura. Então, se a gente for pôr no peso na balança aí, qual crime é mais grave? A tortura, que supostamente o Coronel Brilhante Ustra cometeu, ou o estupro de vulnerável que assumidamente o Caetano Veloso cometeu? Então, é uma questão aí para a gente pensar, e pensar em que rumo que o Brasil está tomando. Com essa ação declaratória aí, na verdade, é só para desmoralizar a figura do Coronel Brilhante Ustra por enquanto, na época ele estava vivo ainda, né? Por enquanto, desmoralizar, mas isso vai fazendo aquele pano de fundo para no futuro próximo eles continuarem com as suas mentiras, que foram perseguidos, que eram uns coitadinhos, que estavam lutando pela democracia. Até um cara que fez um comentário agora num vídeo meu aqui no canal, falando que não existiu... Deixa eu pegar a parte que ele fala aqui. Ele fala assim: me desculpa te corrigir, mas naquela época do regime militar não tinha relatos de grupos terroristas no Brasil. Isso só era passado pela programação televisiva da época para justificar as diversas barbaridades feitas sobre o AI-5. Então o cara, em pleno ano de 2017, ele acha que não tinha grupo terrorista no Brasil até hoje. É um enganado. Ele fala que o governo comprava a mídia aqui para divulgar isso aí e tudo mais. O presidente Castelo Branco foi o primeiro a recusar verbas públicas para fazer propaganda do governo militar. Não tinha propaganda militar na época paga pelo governo militar. Desculpa. E aí o cara tá perdido, falando que não tinha grupo terrorista no Brasil, sendo que os próprios terroristas aí gravaram vários vídeos no YouTube aí, na internet, falando mesmo, aquela novela que tinha no SBT lá, Amor e... esqueci o nome agora da novela. Amor e Revolução. No final de cada episódio lá, sempre aparecia alguém falando lá que praticou atos terroristas e tudo mais. Inclusive eu queria assistir essa novela. Se você está assistindo esse vídeo aí, eu tentei procurar no YouTube aqui, eu não achei. Se você tiver como me dar um auxílio aí falando onde que eu acho essa novela para assistir, é Amor e Revolução, que passou no SBT um tempo atrás. Eu queria dar uma assistida nessa novela para ver o que eles falam ali. Mas, porque eu sei que todo final de capítulo tinha algum terrorista falando o que fez na época do regime militar. Mas então tá aqui, só para não deixar passar em branco essa situação aí. E é isso aí. Forte abraço. Até mais.